Geografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação das paisagens. Página 16 do nosso livro de Geografia. Transformações das paisagens. As transformações das paisagens são resultado da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Observe as fotografias. Elas retratam algumas transformações nas paisagens causadas pela ação da natureza. Aí a gente tem um conjunto de paisagens aí. Na primeira paisagem, a gente tem deslizamento de terra em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 2010. Isso aí foi uma transformação da paisagem. Antes ela não estava assim, destruída. Tinha árvores nesse lugar aí que tem terra. Então é uma transformação da paisagem, mas foi uma transformação do próprio ambiente. Houve chuvas e teve deslizamento de terra aí. Não teve a ação do homem indiretamente, mas teve. No segundo, a gente tem um terremoto em Katmandu, Nepal, em 2015. O terremoto veio e destruiu todo aí esse meio, toda essa paisagem. As casas estão derrubadas, os prédios, tudo quebrado por causa do terremoto. Na última paisagem aí, a gente tem a enchente em Rio Branco, Acre, 2015. Choveu muito e acabou aí se transformando em uma enchente. Mudou a paisagem natural de antes? Mudou, agora tem água por toda parte. Então é uma transformação da paisagem. Existem diversos tipos de transformações. Essas naturais aí que acontecem por conta dos fenômenos naturais e outras transformações, por exemplo, um lugar que só existe floresta e de repente começam a construir casas. É uma transformação da paisagem também. Por isso que é importante que a gente sempre preserve, não jogue lixo em toda parte, para que não aconteçam esses elementos, esses fenômenos naturais aqui no ambiente. Para que não aconteçam enchentes, para que não aconteçam terremotos e nem deslizamentos de terra. A nossa ajuda na preservação do meio ambiente é fundamental para que não aconteçam esses fenômenos aí. E acabem destruindo aí a nossa paisagem. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? Qual? Comente sobre isso com os colegas do professor. A rua onde você mora já teve alguma transformação da paisagem por conta de algum fenômeno natural? Como, por exemplo, choveu muito, sua rua alagou. Modificou a paisagem por causa desse movimento, dessa ação natural? Ou choveu muito e na sua rua formou uma cratera na rua, no asfalto? Ou caiu o muro de algum vizinho, caiu o muro da sua casa? Isso é uma alteração da paisagem de acordo com os fenômenos naturais aí, certo? Aqui na página 17, continua a nossa explicação aí sobre as transformações das paisagens. Atividades humanas transformam as paisagens. Os seres humanos ocupam diferentes paisagens na Terra e, por meio de seu trabalho, transformam-nas para atender às próprias necessidades. Ao construir casas, prédios, ruas, estradas, pontes sobre rios, plantar, entre outras atividades, as pessoas utilizam os lugares de diferentes maneiras e constroem novas paisagens. Observe as fotografias. Elas retratam algumas paisagens que foram transformadas pelo trabalho do ser humano. Paisagem rural ou do campo caracteriza-se pela presença de plantações e criações de animais. Geralmente nessa paisagem há as moradias são diferentes umas das outras. A gente tem aqui paisagens do campo, paisagem rural ou do campo. Nessas paisagens a gente pode perceber que existem animais, que existe aí muita área verde, que a gente costuma dizer que é na roça, né? Ou na fazenda. Essas paisagens aí são as paisagens rural ou do campo, tá?
são chamadas assim. Na primeira paisagem aí, a gente tem uma paisagem rural em Monte Claro, Minas Gerais, onde tem plantação de gado. Na segunda paisagem, a gente tem a paisagem rural em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Tem muita área verde, pode ser considerada uma plantação de alimento, de milho, e também é considerada aí uma paisagem rural. Aqui na nossa página seguinte, a gente tem uma atividadezinha. Paisagem urbana ou cidade caracteriza-se pela presença de casas, prédios e de outras construções próximas a umas das outras. Nessa paisagem, há grande movimento de pessoas e de veículos. Ao contrário da paisagem rural ou do campo, a gente tem a paisagem urbana, que é considerada aí a paisagem que a gente mora, a paisagem da cidade. Não é do campo, é a paisagem da cidade, onde as moradias são perto uma das outras, onde existe o prédio. Pode existir prédio? Pode. Pode não existir prédio, existe só casas? Pode também. É considerado também uma paisagem urbana, tá? Os dois tipos são considerados paisagem urbana, onde existem grande fluxo de veículos, moto, carro, bicicleta, é considerada aí uma paisagem urbana, tá? Então, nossa cidade é considerada uma paisagem urbana. Questão número 1. Com um lápis de qualquer cor, pinte os elementos que formam as paisagens rurais mostradas na página 17. Aí a gente tem vários quadrinhos com várias palavras. A gente tem que marcar aí os elementos que foram mostrados na página 17. A página 17 aí a gente tem as imagens rurais ou do campo. O que a gente consegue observar que teve na página 17? Teve árvores, céu, pessoas, cerca, casas, plantas, nuvens e gado. Se teve tudo isso, então vocês vão pintar aí os quadrinhos que tem essas palavras. O quadrinho que tem palavra árvore, que tem palavra céu, que tem palavra pessoas. Vocês vão pintar aí com um lápis de cor, tá? Que diz respeito à paisagem do campo, viu? Paisagem rural aí, a paisagem do campo, que é a paisagem que aparece na página 17. Questão número 2. Classifique os elementos que você pintou na atividade anterior em naturais e culturais. Elementos naturais. O que são os elementos naturais? São as árvores, o céu, as nuvens, são elementos naturais. E os elementos culturais? As plantas, o gado, a cerca, pessoas, as casas, são elementos culturais, tá? Aqui na última página, a gente tem aí questão número 3. Observe novamente a paisagem urbana, mostrada na página 18. Em seguida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A gente tem aí 4 quadrinhos. A gente vai marcar V ou F para que for verdadeiro e falso, de acordo com a frase. No primeiro quadrinho diz assim: a paisagem urbana de Vitória é formada apenas por elementos culturais. A gente volta lá na nossa paisagem urbana, que diz que é de Vitória e confere. Lá tem só elementos culturais? É verdadeiro ou é falso? Letra V. O segundo quadrinho diz assim: elementos naturais e culturais formam a paisagem urbana de Vitória? Verdadeiro ou falso? Terceiro quadrinho. O mar, a vegetação e os morros são elementos naturais presentes na paisagem? Verdadeiro ou falso? Último quadrinho. A ponte é um exemplo de transformação da paisagem, resultado do trabalho das pessoas. Verdadeiro ou falso? Questão número 4. Com um lápis de qualquer cor, pinte a resposta correta para cada questão. Letra A. A paisagem rural se caracteriza. Aí a gente tem 2 frases. Vocês vão pintar uma ou a outra, tá bom? Vocês vão pintar a que vocês consideram verdadeira, que está de acordo com a pergunta. A letra A diz: a paisagem rural se caracteriza. Então, a gente vai procurar aí a que tem a ver com a paisagem rural. Pela presença da plantação e criação de animais ou pelo intenso movimento de pessoas e veículos? Vocês vão pintar a que corresponde. Letra B.
Na paisagem urbana, as moradias são distantes umas das outras ou próximas umas das outras? Letra C. A paisagem do bairro onde você mora pode ser classificada como paisagem rural ou paisagem urbana? A paisagem daí da sua casa onde você mora é rural ou urbana? Pinta o quadrinho aí que diz a que corresponde a resposta de vocês. Número 5. Complete a frase a seguir justificando a resposta que você coloriu no item C da questão 4. Se você coloriu que a paisagem da sua casa aí é considerada urbana, então você vai justificar aqui. A paisagem do lugar onde moro é urbana e você vai escrever urbana aí nessa linhazinha. Por quê? Por que é urbana? Porque existe grande fluxo de carros, casas perto uma das outras, e por isso é considerado aí uma paisagem urbana. Você vai justificar a sua resposta, certo? Tchau, tchau, crianças. Até mais. Beijos.